para cada um, para cada ouvinte dessa noite, um andágio que diz assim: muitos pregadores falam sobre os milagres realizados por Jesus, como a cura de Bartimeu, quando gritava, filho de Davi, sendo ele levado a enxergar, quando Jesus estava passando ali naquele determinado local, quando aquele homem almejava ser curado, realmente ele foi curado por Jesus. Também a cura daquela mulher que tinha 12 anos de fluxo de sangue, e do filho também da viúva de Naim, quando foi ressuscitado. Muitos falam desses milagres de Jesus, mas nessa noite nós vamos ver que Jesus, um certo dia, ele falou sobre a obra que deveria ser realizada, que está relatada em João capítulo 14, o verso 12, quando ele disse: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maior do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Essa foi a promessa que Jesus fez para a sua igreja. Irmãos, nesses últimos dias, nós temos que falar mais sobre a obra do Espírito Santo. Nós temos que rogar a Deus que derrama sobre nós o teu poder. Mas para que esse poder venha a ser derramado sobre nós, devemos pedir a Deus todos os dias uma transformação, uma mudança na nossa vida. E justamente Jesus, quando ele fez essa promessa, que aquele que cresce nele também faria obras que ele faz, ou fez, e fará maiores do que aquelas. Portanto, meus irmãos, nós vamos ver que essa obra, quando Jesus está falando, seria a obra de conversão. Amém. Era justamente essa obra que se realizaria no meio da igreja apostólica, quando eles agora sentissem necessidade do Espírito. E foi justamente depois da crucifixão de Cristo, aqueles homens então agora sentiram necessidade de Cristo e buscaram o Santo Espírito de Deus para fazer a obra. Portanto, quando Jesus expressou aquelas palavras a ele não queria dizer com isso que os discípulos fariam maiores esforços do que ele havia feito na sua obra, mas a obra teria uma amplitude maior. Ele não se referiu meramente à operação de milagres, mas tudo quando iria acontecer sobre a influência do Espírito Santo. Era isso que Jesus estava trazendo naquele momento. Mas quando vier o Consolador, diz aqui em João capítulo 15, versículo 26 e 27, mas quando vier o Consolador, disse Jesus, que eu daria da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito de verdade que procede do Pai, e ele testificará de mim. Então Jesus aqui nos mostra que justamente depois que eles haveriam de receber o poder do Espírito Santo, o que o Espírito Santo faria na vida deles? Testificariam de Jesus. Todas as pessoas agora, aqueles que haviam acompanhado Cristo, veria agora os discípulos agora fazendo aquele trabalho, e eles então agora muitos se converteriam à igreja, aquela pequena igreja. Portanto, meus irmãos, a obra do Espírito Santo, ela é uma obra misteriosa. Tanto que Jesus, ele comparou essa obra como a obra do vento. A obra do vento. Em São João capítulo 3, verso 8 diz: o vento assopra aonde quer,
e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém. É uma obra misteriosa. Transforma o ladrão num cristão, um assassino num homem convertido a Deus. Portanto, misteriosamente, o Espírito Santo age na vida do homem. Ele transforma o homem, ele molda o homem. E foi justamente essa obra que foi realizada, que foi vista na vida daqueles discípulos. Vocês já imaginaram, naquele momento em que Jesus, ali, quando chamou aqueles homens, Pedro foi chamado de quê mesmo? Como é que foi chamado Pedro? Como é que foi chamado Pedro? Pedro era um homem, né? Pedro era duro, muitas vezes, né? Pedro quer dizer pedra. E muitas vezes, também ali nós podemos ver chamado João e seu irmão. Como é que foi chamado João? O filho do trovão. João. Realmente João, aquele homem em que um certo dia, quando Jesus mandou que ele fosse fazer uma obra na tribo dos samaritanos, disse que naquele momento ele não foi recebido pelos samaritanos. E ele disse para Jesus: Senhor, desça fogo do céu e consuma esses homens. Olha só. Foi o que João disse naquele momento. E Jesus disse: não, João. Eu não vim destruir, mas eu vim o quê? Eu vim salvar. E era justamente a obra que Cristo veio fazer. Agora vocês imaginam aqueles homens ignorantes, aqueles homens que nunca tinham sentado num banco de uma escola, a profissão que tinha era pescadores, não tinha outro meio de sobreviver ou de sobrevivência, mas naquele momento Cristo chamou aqueles homens defeituosos, homens com seus caráteres, cada um com seu caráter diferente do outro, um impossível, outro ignorante, outro incrédulo. Portanto, aqueles homens foram transformados pela graça de Deus. E é justamente, meus irmãos, este é o maior milagre que a Bíblia nos mostra que foi realizado não só nos dias de Jesus, mas em todos os tempos, através do poder do Espírito Santo, esses homens foram transformados pela graça de Deus. E é justamente que aqui no livro Atos dos Apóstolos, na página 22, nos disse: maravilhosamente foram essas palavras cumpridas. Qual palavras? Foi justamente que quando eles fariam uma obra maior que aquelas. Depois da descida do Espírito Santo, os discípulos sentiram tanto amor por ele, por Jesus, e por aqueles por quem ele morreu, que os corações se comoveram pelas palavras que falaram e pelas orações que fizeram. Falaram no poder do Espírito, e sobre a influência desse poder, milhares se converteram. Amém? Amém. Milhares se converteram naquele dia. Em um só dia, quantas almas se converteram? 3.000. No outro dia, quase 5.000 almas. Veja só, irmãos, o amor de Deus. Vede só a obra daqueles homens. Nós muitas vezes falamos sobre os milagres realizados por Jesus, mas este é o maior milagre que se pode realizar na vida humana. É converter, trazer uma conversão, uma transformação no coração. Um homem rude num homem bom. Transformar o homem mau, aquele homem sanguinário, tornar aquele homem agora um homem pacífico, um homem bondoso. Aquele homem mau permitir-se se esvaziar-se de si mesmo,
tendo uma nova vida em Cristo Jesus. E essa é a obra do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo na vida humana. Quando esses homens, eles se converteram, houve uma conversão verdadeiramente. Eles foram convertidos em Cristo, e eles agora passaram a ter os frutos do Espírito, que justamente se encontra no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e ao 23, que eles adquiriram agora o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança, que sobre essas coisas, ou sobre essas virtudes, agora não há lei. Por quê? Para quem que é feita a lei? Para quem que a lei foi criada? Para aquele que, para o transgressor ou para aquele que obedece? Para o transgressor. Agora aqueles homens se converteram a Deus através do poder do Espírito Santo e agora adquiriu virtudes maravilhosas, cujas essas virtudes não havia lei sobre eles, porque agora eram homens transformados. Irmãos, quando nós então passamos a meditar no livro de Romanos capítulo 8 e o verso 4 ao 5, nos disse, para que a justiça, ou seja, para que a obediência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Agora, quando a obra do Espírito Santo é realizada nos corações dos homens, agora os homens agora são inclinados para as coisas segundo as coisas do Espírito. Aqueles que são da carne se inclinam para a vontade da carne, mas aqueles que se inclinam para a vontade, para as coisas do Espírito, se inclinam para a vontade do Espírito. Por isso que a Bíblia nos diz, lá no livro de Romanos, capítulo 10 e o verso 4, o fim da lei é Cristo. Por que o fim da lei é Cristo? Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, não há o quê? Condenação sobre eles. Porque a partir do momento que ele aceitou a Jesus, ele agora recebe as virtudes, o caráter do Espírito Santo. Quais são as virtudes? A qual falamos aqui nessa noite? Amor, o quê? Gozo, paz e o que mesmo? Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, a qual ainda disse Paulo, sobre essas coisas não há lei, ou sobre essas virtudes. Isso quer dizer a Bíblia King James. Então, meus queridos irmãos, veja só a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo na vida humana, porque essas pessoas, irmãos, se nós pegarmos o livro, o texto que se encontra em Ezequiel, capítulo 36, vamos meditar em Ezequiel, no capítulo 36, o que diz a promessa de Deus, a promessa que Deus tinha e tem dado através de Ezequiel, no capítulo 36. Que essa promessa se estende a todos aqueles que se entregam suas vidas a Jesus. E essa obra foi realizada e há de ser realizada nos corações. E ele diz assim, o texto aqui de Ezequiel capítulo 36, nos diz aqui: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, uma nova vida. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei
que andeis os meus estatutos e guardeis os meus juízos e observeis. É por isso que aquele que está em Cristo, ou seja, Paulo disse que o fim da lei é Cristo. Porque se ele está andando na lei, é como diz o texto de Romanos. Romanos nos diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Agora ele está debaixo da graça, ele não está mais debaixo da lei. Quem é aquele que está debaixo da lei? É aquele que está transgredindo a lei, é o transgressor da lei. É sobre esses que está debaixo da lei, é que justamente é esses que a lei condena. Mas aquele que então agora, ele aceita Jesus como seu Salvador, ele então agora entregou o seu coração para essa obra poderosa ministrada pelo Espírito Santo. O seu coração agora é moldado. Aquele coração de pedra é tirado e colocado um coração de carne. Um transplante é feito. Um transplante é feito na vida do possuidor. E agora ele é uma nova criatura em quem? Em Cristo Jesus. Irmãos, que ser maravilhoso. Ele recria o homem. A obra dele é o quê? É recriar o homem. Aquele homem que foi criado, segundo o que Davi disse, nasci em pecado, porque em pecado, o quê? Me concedeu a minha mãe. Ele foi gerado pelo pecado, debaixo do pecado. E justamente agora este homem é transformado pela graça de Deus. Este homem agora é moldado o seu coração, a sua vida agora está justamente de acordo com a vontade de Deus. Para este que fez uma entrega, não há uma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação sobre ele, porque ele não está o quê? Debaixo, mas debaixo de quê? Da graça. A graça, sendo ele agora debaixo da graça de Deus e acima da lei, não há condenação sobre ele, porque ele anda segundo a vontade do Espírito, não a vontade da carne, diz a palavra de Deus. Por isso que o texto disse em Romanos 8, verso 1: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o quê? Segundo o Espírito. Ele está sendo guiado. Ele ouviu a voz de Deus. Este é o bom caminho, andai por ele. Não desviai nem para a direita e nem para a esquerda. Não endureçai os vossos corações se ouvir a tua voz. Meus irmãos, que obra maravilhosa é a obra do Espírito Santo. Quando nós nos entregamos a esse ser tão maravilhoso, que por nós se entregou para apontar o bom caminho, se entregou para que realmente viesse transformar nosso coração. E essa obra, irmãos, é o maior milagre realizado, é o milagre da transformação. Portanto, nos diz ainda, Romanos capítulo 8, verso 6 a 8, a qual expressa o apóstolo Paulo na sua conversão. Primeiro eu quero ler aqui de Romanos capítulo 7, verso 24, quando ele disse na sua conversão: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Veja só, na sua conversão, quando ele olhou para a lei, ele viu a sua deformidade, o seu pecado, e ele agora suplicou. Ele então agora suplicou com a voz angustiosa, e ele disse: quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo desta morte? Vocês já imaginaram a angústia do apóstolo Paulo, quando ele escreveu essas palavras?
Quando ele olhou para si, viu o miserável, se sentiu miserável, reconheceu o seu pecado. Assim é aquele que se converte a Cristo. Ele cai aos pés de Cristo. Ele cai. Ele então agora se desespera e brada essas palavras: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem? Unicamente quem pode nos livrar é Cristo Jesus, através da sua graça. E essa é a obra do Espírito Santo. E essa obra que Paulo teve em sua vida é a mesma obra que o Espírito Santo pode realizar em nossos corações. Meus irmãos, hoje, irmãos, vivemos num tempo muito difícil, aonde a vontade da carne, ela sobressai sobre a humanidade. E muitas vezes a vontade do Espírito está apagada nos corações. Aqueles que têm a oportunidade de correr para os braços de Cristo, muitas vezes eles correm, mas para fugir dos braços de Cristo. Muito pouco se fala do Espírito Santo. Muito pouco se fala da obra do Espírito Santo. E este é o tempo que nós mais devemos falar do Espírito Santo. Orar mais a Deus, pedindo que derrama sobre nós o Santo Espírito de Deus. Por que será que Jesus muitas vezes passava horas e horas orando? Para quê? Qualquer razão. E será que nós agimos da mesma forma que Cristo agia? Como que Cristo? Por que Cristo passava muitas vezes horas e horas orando? Porque as provações eram muitas. Ele orava para que pudesse então vencer as provações de cada dia. Ele levantava de madrugada e orava a Deus, pedia forças para vencer as tentações daquele dia. E muitas vezes nós não tiramos momento único para orar. E justamente, irmãos, foi por isso que Jesus venceu. Ele venceu como homem. Ele não venceu como Deus. Para que desse exemplo para cada um de nós. E nós devemos fazer o mesmo. Orar a Deus para que derrame o seu Espírito sobre nós. Há muitos boatos. Há muito zum, como dizem as pessoas, no dito popular, sobre o decreto dominical. As pessoas muitas vezes estão preocupadas com o decreto dominical, mas não estão preocupadas com a transformação nas suas vidas. As pessoas hoje têm mais preocupação com o decreto dominical que a transformação dos seus corações. Mas por quê? Porque muitas vezes esquece do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, o medo não vai salvar ninguém. O que vai salvar as pessoas é uma vida íntegra com Jesus. E justamente, irmãos, esse é o tempo de nós então pedirmos o Espírito Santo. É o tempo de Joel, capítulo 2, nós pedirmos, nós clamarmos a Deus, chorar entre o alpendre e o altar e pedir a Deus: poupa teu povo, ó Senhor. Ministros e povos no altar, devemos agora nesse momento orar a Deus, pedir a Deus que derrama sobre nós o quê? O Espírito Santo. E pedir a Deus que poupa o teu povo. Quem é teu povo? Aqueles que não conhecem a tua lei. Meus queridos irmãos, foi por isso que aqui a palavra de Deus disse aqui, é um texto que eu coloquei nesta folha para não trazer os livros, que diz assim: maravilhosamente foram essas palavras cumpridas, depois da descida do Espírito Santo, os discípulos sentiram tanto amor por ele. Olha só, os discípulos passaram a amar Jesus de uma forma tão maravilhosa, tão misteriosa, que agora diz assim, diz aqui: por aqueles por quem ele morreu. Será que nós temos o mesmo amor, sentimos o mesmo amor por Jesus e por aqueles que ele morreu? Irmãos, nós somos amedrontados. Nós somos amedrontados. Nos sentimos
tão amedrontados pelos acontecimentos que nós perdemos, nós não estamos lembrando daqueles que estão numa situação difícil. E nós então falamos tanto do decreto, falamos tanto dos acontecimentos, falamos tanto dos milagres de Jesus, mas não falamos da conversão. No primeiro lugar, que deve estar aonde? Na nossa vida. A conversão tem que realizar em nós, para que o mundo possa ver em nós Jesus Cristo, como fora visto nos discípulos, naqueles homens, em que muitos foram tocados pelo esse poder a qual eles foram atraídos, que se renderam num só dia 3.000 almas, e no outro dia quantas mil almas? 5.000 almas. Mas porque a obra do Espírito Santo, na plenitude do Espírito, da chuva temporã, essas almas se converteram a Cristo. Amém? Porém, ainda quero meditar com vocês, que diz assim: porque a inclinação da carne é morte. Irmãos, a inclinação da carne é o quê? É morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Reflitamos nessas palavras, irmãos. Vamos refletir nessas palavras o que Paulo está falando para nós. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Novamente ele diz, volta a repetir: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, o que nós estamos vendo, irmãos, a única coisa que pode agradar a Deus é aqueles que estão na inclinação do Espírito. E se nós não estivermos apoiados naquele que pode fazer uma obra na nossa vida, naqueles que traz os frutos, que são os frutos do Espírito, irmãos, nós temos que suplicar a Deus, humilhar e reconhecer os nossos pecados e pedir a Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim, ó Deus. Eu não posso fazer a tua vontade na maneira que estou. Eu quero deixar para vocês, nesse momento, essas palavras de reflexão para cada um daqueles que assiste, tanto o culto online como esses que aqui estão na igreja, como a todos vocês que aqui se encontram. Entregai-vos a Cristo sem demora. Só Ele, pelo poder da sua graça, vos poderá redimir da ruína. Apenas Ele poderá levar vossas faculdades morais e mentais a um estado de saúde. O vosso coração pode estar aquecido com o amor de Deus. O entendimento claro e maduro. A consciência iluminada, viva e pura. A vontade reta e santificada, sujeita ao domínio do Espírito de Deus. Podeis fazer de vós mesma o que escolherdes. Se vós ouverdes, justamente agora, se cessar de fazer o mal e aprender a fazer o bem, então sereis verdadeiramente felizes. Terei êxito nas pelejas da vida e vos levantareis para a glória e honra na vida melhor que está. Escolhei hoje a quem sirvais. Escolhei hoje a quem sirvais. Se vós escolheres servir a Deus, farás a vontade de Deus. Mas vós, se escolher servir o mal, seguirão o caminho da maldade.
Que Deus nos dê a sua graça, que Deus nos dê a sua paz e que possamos realmente ter o Espírito de Deus na nossa vida. Devemos perder horas de sono, se for possível, mas não deixar de orar pelo Espírito Santo. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito difícil, aonde o medo predomina, aonde os homens cada vez estão agora caminhando com um comboio para a destruição. E que nós venhamos pedir a Deus: ó Senhor Deus, perdoa os meus pecados, transforma a minha vida, transforma o meu coração, dê-me o seu Santo Espírito, Deus. Toma, ó Deus, toma o meu coração. É o hino que nós vamos cantar nessa noite, para a conclusão desse culto, o hino 298. Toma, ó Deus, toma em tuas mãos, ó Deus. O hino. Tal qual estou. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós vamos, nesse momento, orar a nosso Deus e vamos dirigir a nossa mente ao trono do Altíssimo. Amém. Aonde ali Ele está presente, e suplicar a Ele por misericórdia e o perdão de nossos pecados. Suplicar a Ele que derrama sobre nós o Teu Espírito. Vamos orar ao Senhor para concluir esse culto dessa noite. Grandioso Deus e Santo que estás nos céus. Amém. Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nesta noite, pela Tua infinita graça e misericórdia, te suplicamos que tenha misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados, ó Deus. Limpa nossos corações de todo mal. Tira aquilo que é nosso, ó Senhor, e dá-nos o que é Teu, Senhor. Que nosso coração não venha a ser voltado para a maldade, mas para a misericórdia, o amor e a bondade, ó Deus. Dai a cada um de nós a temperança, dai a cada um de nós, ó Deus, os frutos do Espírito Santo. Molda nosso caráter, ó Deus. Tira de nós o marasmo espiritual. Tira de nós, ó Deus, todo o mal que é em nosso coração.
Olha para aqueles, ó Deus, que se encontram emaranhados com as coisas desse mundo. Ó Deus, desperte-os do mal, do caminho que se encontra, ó Deus. E que o Senhor possa dar a eles, a cada um, daqueles que ainda não conhecem o teu grande amor, dai a eles a misericórdia, Senhor Deus. E a oportunidade para que possam então adquirir um novo coração, Senhor. Para que possa cair aos teus pés. Te suplicamos, Senhor Deus, pois tu sabes que somos miseráveis e muitas vezes nós não sabemos o que pedimos. Abençoe a todos que se encontram nesse momento em seus lares, aqueles que se encontram enfermos, visita eles com teu Espírito, ó Deus. Faça um milagre nas suas vidas, que através da cura, Senhor Deus, eles possam render aos seus pés, como leprosos, como aqueles homens que foram curados pela tua graça, que possam reconhecer o grande amor a qual o Senhor tem dado por eles através de Cristo Jesus. Dá-nos a tua paz nessa noite, nós suplicamos e te rogamos que sejais conosco, ó Deus. Nos guarde, limpa-nos de todo mal e daqueles que se encontram em seus vícios, aqueles que se encontram, ó Deus, caídos na sarjeta, visita-os com teu Espírito, ó Deus. Tem misericórdia dessas almas. Afasta Satanás das suas vidas, ó Deus. Te suplicamos pelo teu poder e tua graça, rogamos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor, assim seja. Amém. Que Deus nos dê a sua graça, que Deus dê a sua paz. Eu quero nesse momento agradecer a todos vocês que nos acompanharam através do Facebook e a todos que aqui vieram na igreja. E se Deus quiser, quarta-feira estaremos aqui. E que Deus possa nos preparar nossos corações, que possamos enxergar um momento